Paz, Shalom, Shalom de Jesus, o Messias de Nazaré. Nós estamos lendo Evangelho de João com comentários para colocar na Bíblia, para colocar no canal do YouTube. Parece que eu não acordei direito. Para colocar no canal do YouTube Eclésia Católica de Cristo, ok? Eu estou fazendo na página da Bíblia Diária, mas também eu tenho a página Eclésia Católica de Cristo, Facebook, só que ainda não tem o número de pessoas correto para fazer live lá. Mas eu passo pro YouTube, o YouTube é Eclésia Católica de Cristo, o canal. E depois também eu ponho no meu perfil de redes sociais, aquele que dá para colocar, ok? Então nós lemos ontem, fiz 3 partes esse primeiro capítulo de João, porque ele é bem grande. A gente leu ontem quando João, depois que João batiza o Senhor Jesus, reconhece, porque Deus tinha falado para ele que quando descesse o Espírito Santo em forma de pomba, que aquele era o Filho de Deus, porque o Senhor Jesus estava ali misturado com os outros judeus e é só por revelação do Espírito Santo que descobria que ele era o Filho de Deus. Não era algo que todo mundo que olhava falava, ah, esse é o Filho de Deus. Não. Então João batizando, quando ele viu ali o sinal que Deus deu, ele falou, ah, esse é o Filho de Deus. Vê como o Senhor Jesus veio como humano mesmo. Como humano mesmo, sabe? Cuidado com as religiões que não creem nessa humanidade de Cristo, ok? Cuidado. E aí, João falou para os discípulos dele, falou, olha, aquele lá é o Messias de Israel. E aí os discípulos de João falou, nós podemos ir seguir ele? Ok. E foram, os discípulos de João foi seguir o Messias de Israel. O sonho de todo judeu é ter o Messias. Então, mesmo que alguns não, mesmo que a maioria não creu, mas a minoria creu. E aquela minoria que creu, viveu coisas maravilhosas, né? Mas até hoje, a gente que crê no Senhor Jesus, ele continua fazendo coisas maravilhosas. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai continuar aqui. Aí João falou assim, versículo 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Okay? Quando ele viu na hora do batismo de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, João com 2 discípulos estava ali de novo batizando no Rio Jordão, ok? E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele já tinha sido batizado, mas ele passou por lá, ok? Porque agora começava o ministério do Senhor Jesus, João só veio para encaminhar o povo a Cristo, né? Agora está começando o ministério do Senhor Jesus. As coisas de Deus é tudo organizada, né? Independente se a gente crê ou não, elas são organizadas. Aleluia. Então foi ali, veio João, depois de João veio o Senhor Jesus, tudo organizadinho. As coisas de Deus não é bagunçado, não é de qualquer jeito, ok? Quem faz as coisas de qualquer jeito é quem não tem amor pelas coisas de Deus. Vamos lá. E vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, ok? E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Já passaram a seguir Jesus. Quem é inteligente, segue Jesus. Se você não crê que Jesus é o Messias de Israel, ore, peça a Ele para te ajudar a crer. Porque feliz de quem Deus abra a mente para que em Jesus de Nazaré, ok? Vamos continuar? E Jesus, voltando-se
e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, ou mestre, né? Onde você mora? Ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Ok? Aqui não fala aonde exatamente o Senhor Jesus estava, se ele estava em Nazaré, se ele estava na casa de Pedro. Aqui só fala: vinde e ver. E eles foram e viram onde que o Senhor Jesus estava, ok? E aqui diz que eles ficaram até a hora 10ª. Se a gente pegar contando de 6 horas da manhã, 6 horas da manhã até as 4 da tarde, que é 16 horas, né? Então eles ficaram ali até as 4 da tarde com o Senhor Jesus. Que a Bíblia fala que ficou até a hora 10ª. A hora era contada assim. Depois das 6 horas da manhã começava a contar a hora do dia. Essa Bíblia ela é mais original, por isso que eu gosto dela, ok? Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Então o André, ele já era seguidor de João. O Pedro não chegou a seguir João. Ele foi seguir o Senhor Jesus com muita luta, porque no começo ele estava resistindo. Mas o André, como todo irmão, você chega e fala, todo irmão quer o bem para o outro irmão, né? Então o André ficou falando que encontrou o Messias, né? Até Pedro resolveu ir lá ver, com muita dúvida, que Pedro era muito desconfiado, também já era mais velho, as pessoas mais velhas elas são mais desconfiadas, né? E aqui fala: era André o irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse-lhe: achamos o Messias. Ok? O Messias que hoje nós conhecemos por Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Aqui é o Senhor Jesus já falando com o Pedrão. Pedrão, o nome dele é Simão. Pedro foi depois. Na realidade, o nome dele é Simão. Tu és filho de Jonas. É Yohaná, né? Jonas. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Cefas, que quer dizer Pedro, ok? Cefa quer dizer... Depois na língua grega ficou Pedro. Ok? Na língua grega, na língua latina ficou Pedro. Mas no hebraico é Cefas. Será chamado Cefas. Tem até uma discussão sobre esse nome, Cefas. Mas a gente pode ver isso outra hora, com calma. O nome dele era Simão. Quando a gente vai para o Senhor, os nossos nomes acostumam mudar. A gente nem sabe com que nome o Senhor nos chama. Aqui o Senhor já começou a chamar o Simão de Cefas. Na verdade, Cefas, depois foi pro... Cefas deve ser do aramaico, que na realidade a língua que eles falavam era aramaico naquela época. E aí, precisa ver o que significa o Cefas no aramaico. Foi o nome que Jesus deu para Pedro. Vamos continuar. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia. E achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Ok? Então, ele ainda não estava morando na Galiléia, porque fala assim que no dia seguinte quis ir ali na Galiléia. E aí ele já estava com o André, encontrou, acho que era André e outro, não tem o nome do outro aqui, mas fala que era 2 discípulos de João. Bom, aí o André, que era irmão de Pedro,
convenceu o Pedro de também ir ver Jesus, o Simão, que na verdade é o Simão, né? Conhecido como Pedro hoje. No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia, achou a Filipe e disse-lhe, segue-me, ok? Já mais um discípulo. Começa os discípulos, o Senhor Jesus começou com André. Eu não sei como que é o nome André no hebraico. Enfim, outra hora a gente vê, né? Vamos lá. O pessoal fala tanto dos nomes hebraicos, não estou lembrado de ninguém falar de André. Mas vamos lá. E Filipe era de Betsaida. Betsaida é o nome de uma regiãozinha lá, de um povoado, ok? Cidade de André e Pedro. Então André e Pedro era de Betsaida. Bet é casa, saída dá a impressão que é saída, mas eu acho que não é não. Acho que saída aqui deu outro significado, porque aqui é do aramaico. André e Pedro. Pedro que era o Simão. Filipe achou a Natanael. Olha, um ia chamando o outro. Agora o André foi atrás do irmão Simão e trouxe. Agora o Filipe foi atrás do Natanael, um conhecido dele, ok? Filipe achou Natanael e disse-lhes, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Okay? Então, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Eterno. Deus seja louvado. Olha só que interessante. Ele falou, Moisés escreveu. Está na lei, está na Torá. Então, o judeu que o Eterno Deus abriu a mente, sabe que Jesus está na Torá. Agora, aqueles que têm a mente fechada, não adianta você ficar discutindo com eles, porque eles estão com a mente coberta. Ok? Só o judeu que Deus abriu a mente, que entendeu que era Jesus. Hoje em dia também, gente, não é, os gentios também, eles só vão entender que é Jesus quando Deus abre a mente. Tem muita gente aí que fala que é cristão, mas não conhece Jesus. Que até Deus nos ajuda a conhecer seu Filho mais e mais e mais. Ok? Só conhece Jesus, só crê nele quem tem essa revelação. Quando ali o Senhor falou para... Quando o Senhor Jesus falou para Pedro, que Pedro falou, tu és o Messias, o Senhor Jesus falou, olha, foi o meu Pai que te revelou. Ele assim, Pedro, não é que você é mais inteligente que os outros, não, Pedro, foi o Pai que te revelou. Porque se Deus não revelar, gente, ninguém vai crer em Cristo não, viu? Vamos pedir. Você quer que o teu parente se converta? Pede para o Eterno Deus revelar Cristo a ele. Vamos lá. Aleluia. E o Eterno vai ajudar nós mesmos, né? O Eterno vai ajudar nós mesmos para falar de Jesus. Agora, se a pessoa não quer aceitar, paciência, né? Nós não podemos obrigar, ok? Então, o Filipe chamou o Natanael. O Natanael duvidou. Não se preocupe com quem duvida. No começo é assim mesmo. Pedro duvidou, Natanael duvidou. Disse Natanael, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhes Filipe, vem ver. Vamos lá ver. Ninguém, se não for ante Jesus, não vai saber quem ele é, gente. Então não adiantava a Filipe ficar ali tentando explicar. Ele falou, vem ver. Vem ver se tem coisa boa de Nazaré ou não. Vamos lá. Conheça ele primeiro, depois você vai saber se tem coisa boa de Nazaré ou não. Tem pessoas que é assim, você tem que falar, vamos lá ver. Porque você vai tentar explicar, e sua cabeça pega fogo e a pessoa ainda continua incrédula. Então, como é que a pessoa vai saber se Jesus é o Filho de Deus? É tendo comunhão com ele, é vendo ele, ok? É ouvindo ele. E aqui continuando, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse,
E disse dele, Jesus viu, quem foi? O Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus viu que Natanael chegou, ok? E disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Okay? Então a palavra aqui foi israelita, que não foi judeu, porque judeu é da tribo de Judá. Tinha muitos ali entre os judeus de religião, até hoje tem, que eles são de outras tribos, ok? Então o Senhor Jesus falou, aqui está um verdadeiro israelita. Israelita, nós não sabemos de que tribo que ele era. Ele era de uma das tribos de Israel. Israel naquela época era tribos. Não era esse estado que tem hoje. O nome que tinha nas terras naquela época era diferente. Era Reino do Sul, Jerusalém, Reino do Norte, Samaria. Israel era as 10 tribos, ok? Pode ser usado também para as 12, a palavra Israel. Então quando falam israelita, era alguém que não era alguém porque nasceu no estado de Israel, não, gente. Não, a israelita é porque fazia parte de uma das 12 tribos de Israel, ok? E o Senhor Jesus falou, a quem não há dolo. E aí Natanael falou assim, de onde você me conhece? Então o Senhor Jesus começou a falar ali sobre Natanael, que Natanael percebeu que era como se o Senhor Jesus já conhecesse ele. Né? O Natanael que tinha terminado de duvidar lá se tinha alguma coisa boa de Nazaré. Aí o Senhor Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Estando tu debaixo da figueira. Bom, então Natanael passou ali por baixo da figueira. Nós não sabemos o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Nós não sabemos. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas a verdade é que o Senhor Jesus acertou. Porque quando o Senhor Jesus falou, te vi debaixo da figueira, eu não sei se ele estava fazendo coisa certa ou errada debaixo daquela figueira. Eu só sei que ele, na hora, o Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Que Deus nos dê os dons para quando a pessoa começa a chegar muito duvidando, debochando, que o Senhor nos revele coisa daquela pessoa. Porque quando a gente vê ali com a mulher samaritana também, quando o Senhor Jesus falou o que ele sabia, ela rapidinho ficou mais humilde, né? Foi o caso aqui do Natanael, também ficou humilde rapidinho, né? Quando ele falou, o Senhor Jesus falou, eu te vi debaixo da figueira. Nós precisamos dos dons de revelação, sim, gente. Nós precisamos fazer. Por isso que a obra de Cristo não vai para frente, porque as pessoas não têm os dons do Espírito. Deus está com paixão de nós. Ok? Aí, quando o Senhor Jesus falou, te vi debaixo da figueira, quando o Senhor Jesus falou para a mulher, 5 ou 6 maridos, não sei quanto tu já teve. Entendeu? Que essas pessoas que chegam zombando, que chegam com muita arrogância, com muita prepotência quando a gente vai falar de Jesus, que o Senhor nos revele coisa dela, para ela ver que a gente não está com brincadeira. Vamos lá? Natanael respondeu e disse-lhes, Rabi, tu és filho de Deus, tu és... Rapidinho ali já falou, né? É igual quando o Senhor Jesus também apareceu para Paulo, rapidinho ele já chamou o Senhor Jesus de Adonai. Que antes Paulo era perseguidor dos cristãos, terrivelmente. Ok? E aí, continuando aqui, o Paulo foi já depois que Cristo já tinha ressuscitado, ok, gente? É que eu lembrei aqui agora. Mas vamos lá. Jesus respondeu e disse-lhes, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Só porque eu te falei que eu te vi lá debaixo da figueira, você agora se quer em mim? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto
E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus descendo e subindo. Os anjos de Deus vinham ter Jesus. Quando o Senhor Jesus precisava, os anjos de Deus estavam com ele ali. O Senhor Jesus andava nas asas do Espírito. O Senhor Jesus andava por cima das águas. Quando ele estava com os discípulos, ele ia lá no barquinho. Quando ele ia andando com os discípulos, ele ia andando. Mas quando ele estava sozinho, ele andava nas asas do Espírito. Vê lá que o Espírito leva ele para o deserto para ser tentado. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas fazem o filme ali como se fosse... como se fosse um de nós, né? Andando. Não, ele foi levado pelo Espírito. Ele foi colocado no pináculo do templo. Não é que ele pegou a escada e subiu, não, gente. É tudo isso. Era movido pelo Espírito. Ok? O crente não entende a parte espiritual. Ok? O crente não entende o lado espiritual de Cristo direito. O evangélico não entende direito. Vamos continuar. Onde eu parei aqui. E disse, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ok? E aqui, acabou aqui. O Filho do Homem não é porque ele era, não era só porque ele era filho de José, não. O nome Deus também, para quem conhece direito a Bíblia, Deus também é tido como homem, o homem com H. Porque com H maiúsculo, todo homem é com H, né? No português. Mas eu tô falando com H maiúsculo. É porque quando Deus criou o Adão, que fala assim, a imagem e a semelhança de Deus, né? Quando Deus criou Adão ali, a imagem e a semelhança de Deus, é que o homem é porque já tinha essa figura de homem na eternidade. Se a Bíblia fala a nossa imagem e semelhança, o Senhor Jesus já era filho do homem ali. Já tinha essa imagem de homem na eternidade. Ok? E eu vos deixo por aqui, finalizando aqui. Ok? Às vezes eu tô sempre mexendo aqui com o celular, porque passa pessoas e eu não quero filmar elas. Mas aqui eu finalizo João 1. Siga-me então lá nas redes sociais, na página do Facebook Eclésia Católica de Cristo e no canal do YouTube Eclésia Católica de Cristo, que esses vídeos vão para lá. Porque os vídeos das páginas, depois de 30 dias, eles apagam, ok? Então vai ficar lá no YouTube, compartilhe, passa para quem não é crente. A minha pregação é principalmente para quem não é crente. Porque quem já é crente fica cheio de achismo, ok? Se for um crente humilde, quiser assistir, amém, glória a Deus. Então é isso, eu vos deixo aqui, até a próxima, shalom, shalom. Shalom de Jesus de Nazaré, aleluia, glória a Deus. Que o Eterno abençoe a mim e a vocês, nós precisamos, amém.